Bom dia, Brenner, tudo bem? Seja bem-vindo ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Deixa eu só ajustar aqui a nossa imagem, tá ok? Brenner, bom dia. Brenner, seja bem-vindo ao Vasco mais uma vez. Queria saber a sua expectativa para atuar com o técnico Fernando Diniz, ele que foi crucial na sua chegada. Como é que está o seu coração, o seu sentimento nesse momento para ser o novo reforço do Vasco? Primeiramente, bom dia aí. Agradecer a Deus por essa oportunidade. Muito feliz de voltar ao Brasil. Feliz com a oportunidade que o Vasco está me dando. E trabalhar com o professor Diniz mais uma vez será uma honra para mim. Um cara que eu tenho muito carinho, muito respeito. E sei que vai extrair o melhor do meu futebol e espero que as coisas dêem muito certo no Vasco da Gama. Brenner, bom dia, estamos ao vivo aqui. Fala um pouco para o torcedor suas características, né? Que pouca gente conhece, o vascaíno em si pouco conhece da sua característica. E também manda um recado para o torcedor vascaíno. Primeiramente, minha característica, eu sou um jogador de equipe. Procuro sempre estar em movimentação, ter uma boa finalização. Um atacante assim, que gosta de ficar perto do gol, também saiu para jogar com as características do professor Diniz. É um jogador que vem para somar, para agregar. Agradecer a torcida vascaína aí pelo apoio que me deu nas redes sociais, aí não sou muito de acompanhar. E agora sei da força que o torcedor tem, já joguei contra, então agora estando do lado dele será mais fácil, espero ter grandes momentos com essa torcida e com a camisa do Vasco. O telefonema do Diniz para você, isso foi decisivo para o seu acerto? Houve. Perturbou muito na ligação ele? Ele não te dá muita opção não, né? Você tem que vir, é uma ordem. Fico feliz dele ter me ligado, feliz de trabalhar com ele mais uma vez e feliz de poder vestir a camisa do Vasco. Ele pesou na sua vida por baixo, né? Tipo, preciso liberar ele. Pesou muito. Ele é um cara onde eu e minha família tem muito respeito e admiração, então ele foi muito importante nessa vinda. Valeu, obrigado, Brenner. Obrigado, Babo, obrigado. O sonho do volante é o Douglas Luiz, volante do Juventus Nottingham Forest, e essa situação do imbróglio é o que está trazendo a maior dor de cabeça. Porque o Vasco fez uma oferta ao Douglas Luiz, jogador que foi contratado pela Juventus, vindo do Aston Villa, e depois o Nottingham Forest fez uma proposta para contratá-lo. Só que o Nottingham Forest deu uma entrada e pagaria por uma obrigação de compra caso ele atingisse metas. E ele não atingiu. Ele foi mal no Nottingham Forest. Então, o Vasco aproveitou a brecha e propôs um negócio ao Douglas Luiz para tentar convencer o pessoal da Juventus, a direção da Juventus, em liberá-lo. O problema é que é um jogador de 28, 30 milhões de euros. É um dinheiro que o Vasco não tem hoje, não disponibilizará no mercado. Mas o Douglas sabe que voltar ao Brasil é importante para ele jogar, aonde ele vai poder render mais, aonde ele vai estar mais próximo, inclusive até de uma seleção brasileira. Ele é um jogador de 27 anos. Tem muita areia para colocar dentro do caminhão. Tem muita lenha para queimar. Então, o Douglas sabe que o Brasil é um bom mercado. Porém, ele é um jogador ainda com o mercado na Europa. E hoje surgiram informações de que o Chelsea poderia ter interesse no Douglas Luiz. O Chelsea tem alguns volantes muito importantes, inclusive o Andrei Santos, mas alguns dos volantes que compõem o elenco têm se lesionado demais. Então é uma situação difícil, porque se o Chelsea entrar para ficar com ele pelo menos até o meio do ano, com o Chelsea tendo a obrigação da compra, aí fica difícil para o Vasco negociar. Mas o Vasco ainda mantém esperanças, porque já conversou com o Douglas Luiz, já entendeu o Douglas que não dá para receber o que ele recebe lá, até se tentou de alguma forma que a Juventus até pagasse parte do salário. Enfim, é uma negociação em que os patamares são muito diferentes. O Vasco ainda briga ali fazendo boas negociações, mas não tem um dinheiro para comprar um jogador de 30 milhões. E se alguém se interessar, sai do negócio absolutamente. O que não descarta a chance do Vasco e a vontade do Vasco contratar um volante. O Vasco vai buscar um volante. E no Nottingham Forest está também um outro jogador que interessa ao Vasco, que é o lateral cuiabano. Jogador com o perfil que o Fernando Diniz quer, jogador de força, jogador de impetuosidade, jogador que chega no fundo, mas é também uma situação difícil porque o Nottingham Forest só quer vender. O Vasco faz sondagem por empréstimo, o Vasco busca trazer o jogador de uma maneira que tenha uma opção de compra na frente, mas o Cruzeiro teria entrado no negócio e o Botafogo ainda tem uma esperança, apesar do Botafogo estar muito complicado. O Botafogo perdeu o Savarino, tem aí a possibilidade de perder o Alexander Barbosa, porque está com transfer ban, está perdendo todo mundo. Está numa situação difícil o Botafogo. Está vendendo para poder cobrir o rombo
deixado aí pelas negociações do seu John Textor. Se entrar em clubes para comprar, o Vasco talvez não invista para fazer esse pagamento, mas não está fora do negócio. Mas o Vasco já busca outros nomes, já tem outros nomes, porque não acho que o Vasco, como qualquer clube, vai num jogador, fica nele e esquece o mercado. Não. Dependendo das oportunidades, então o Vasco tem outros jogadores, sim, para buscar, caso a situação do cuiabano não vá à frente. Mas é uma situação difícil. Os empresários não querem falar sobre o tema, estão meio que deschavando aí para dar alguma informação, mas eu entendo, absolutamente entendo. Até falei com um deles hoje, o Lucas Bubols, que é um dos empresários do cuiabano, que disse, olha, eu não tenho como dar informação sobre isso, eu entendo o sigilo, mas que há uma negociação, sim. Até porque o cuiabano não está jogando no time principal do Nottingham Forest, tem vontade de voltar ao Brasil e não tem mercado na Europa porque não rendeu lá. Então, para ele, seria muito mais interessante. Sobre o ataque, o Vasco quer investir num nome forte. Está mapeando jogadores aí pelo mundo, mas recebeu, nesses últimos dias, um oferecimento de um jogador que o torcedor do Vasco fala muito. Esse jogador chegou à mesa e eu tive essa informação hoje. O Vasco recebeu um oferecimento do atacante Cláudio Spinelli. Ele mesmo, o lourinho do Independente Del Valle. Jogador de 28 anos de idade. Jogador que fez uma temporada espetacular. Fez uma temporada pelo Del Valle espetacular. Inclusive, eu tenho alguns números que eu colhi hoje que me chamaram muita atenção. Ele está aqui entre os argentinos com mais gols na temporada 2025. Lionel Messi tem 46. Lautaro Martinez, 32. Julian Álvares tem 30. E o Cláudio Spinelli tem 28. Abaixo dele, o Pablo Verratti, com 27 feitos no Vasco da Gama. Então o Spinelli fez uma temporada muito boa. Foram 28 gols em 52 jogos. Campeoníssimo no futebol equatoriano. É um dos argentinos, como eu disse, mais goleadores. O Vasco recebeu o oferecimento desse jogador. Chegou à mão do diretor executivo Admar Lopes, do restante da direção. Estão analisando, gostando, porém tem que passar no crivo do Fernando Diniz, que a priori não sabe se vai aprovar, porque talvez não queira um jogador com essa característica. O Diniz é o cara que dá a palavra final em relação a jogadores. Então, no caso do Cláudio Spinelli, está, sim, com a direção do Vasco. Ofertado, passado, com uma condição muito boa, porque é um jogador jovem ainda, com o mercado, tem 28 anos, e que gostaria muito de vir ao Brasil e gostaria muito, obviamente, de jogar no Vasco, contra quem jogou e marcou gols, inclusive, lá e cá. E o Spinelli é um jogador que foi ofertado e agora depende realmente da direção colocar no papel. É um jogador que está vindo, como eu disse, com uma proposta bem abaixo, abrindo mão de muita coisa para poder vir para cá, mas, como eu disse, também tem mercado. É um jogador que tem aí ofertas, possibilidades de sair, inclusive, do continente. Mas vê com bons olhos essa oportunidade. Sobre Marino Inestrosa, o empresário do jogador me confirmou hoje que a chegada do colombiano deve acontecer no sábado. Tudo certo, tudo resolvido. Apesar que o Inestrosa é sempre... parece aquele Kinder Ovo, né? A minha é sempre uma surpresa. Mas, a priori, está tudo ok, está tudo resolvido. Não tem nenhum risco de adiar ou de não rolar. Não. A negociação que foi resolvida num prazo curtíssimo, em 3 dias, o Vasco realmente atropelou o Boca Juniors e fez a proposta maior em tudo. Para o clube, participação futura, para o jogador, para os agentes, todo mundo ia ganhar mais se ele viesse para o Vasco. E é isso. Ele aceitou, o técnico Fernando Diniz foi fundamental, admitiu que na janela do ano passado o Vasco tentou contratá-lo, mas havia uma competição muito grande, o Fluminense inclusive tentou contratá-lo também, chegou a fazer uma proposta de dinheiro, mas o Kevin Serna e o Atlético Nacional não quis, e agora até foi mais barato. O Atlético Nacional vendeu até mais barato o jogador por 5 milhões de dólares, mais 1 milhão aí de bônus para o jogador, para os agentes. Andrés Gomes também foi muito importante para o compatriota, até já indicou apartamento e tudo mais para o Inestrosa. E o aditivo aí de seleção colombiana ser um caminho, uma vitrine, o Vasco ser para quem quer ir para a seleção colombiana, também foi muito importante. Andrés e Cuesta seguiram esse caminho. Ele é um jogador que vem com uma característica muito semelhante à do John Arias, e o Diniz gosta desse tipo de jogador, e o John Arias é um grandiosíssimo jogador, e o Inestrosa vem com 23 anos e vai assinar contrato por 4 anos. Ele vem para ser também titular. São 2 jogadores que chegam e não acredito que fiquem ali, né,
morgando posição. A ideia é de poder inscrevê-los, regularizá-los o quanto antes, talvez até para a estreia no Campeonato Brasileiro. As coisas esse ano estão mais aceleradas, talvez o Inestrosa seja um pouco mais difícil, mas o Vasco tem a mãe ali para tentar fazer. O departamento de registro do Vasco é muito bom para tentar fazer negociações que acelerem o envio dos certificados de transferência dos dois atletas e que eles possam, no caso da Federação Italiana, já deve ter sido mandado, e no caso da Federação Colombiana, é um trato que depende aí dos finalmente, mas já está tudo certo entre Vasco e Nacional de Medellín e não vai ter grande dor de cabeça. É isso, meus amigos. Vocês viram aí o Flávio Dias, junto com também o pessoal do BTB Esporte, trouxeram as informações. O Brenner chegou, falando que está muito motivado, está feliz de chegar ao Vasco. Falou que o Diniz teve um papel importante, a importância de o Diniz ligar para ele voltar a trabalhar com o Diniz. Foi crucial para ele chegar. Mas uma dessas informações que me chamou muito a atenção, e eu não sei se você também compartilha desse mesmo pensamento, é do Douglas Luiz, que eu acho que é um sonho para nós torcedores. Seria muito bom ver o Douglas Luiz retornando agora com 28 anos. Sabemos que ele não está no auge na Europa, que se tivesse também não tinha nem como cogitar ele voltando ao Vasco nesse momento, mas o passe do Douglas Luiz é muito alto. O Douglas Luiz está entre 28 a 30 milhões de euros. É algo que o Vasco não tem como se dispor agora. Acabou de vender, que está em momentos finais de concluir a venda do Ryan. Acho que não valeria a pena investir um valor tão grande no Douglas Luiz agora. Mas se vier por empréstimo, com a opção de compra, atingindo metas, o Vasco conseguir comprar parceladamente, seria excelente. Acho que seria uma baita contratação e a gente, com certeza, como torcedor, iríamos no estádio. Eu tenho até essa foto aqui, ó. A gente foi se encontrar lá a receber o Payet. E eu, com certeza, eu sairia de novo para ir receber o Douglas Luiz, que seria uma baita contratação. Mas falando também de Cláudio Spinelli, jogador do Independente Del Valle, um excelente atacante, acho que chegaria para ser titular também, para brigar ali com o próprio Brenner pela vaga de titular. Lembrando que o Brenner pode jogar também na ponta direita ou na esquerda, um jogador que tem muita mobilidade e ajudaria muito o Vasco. Então acho que o Vasco, se contrata o Spinelli, seria uma baita contratação, um jogador raçudo, um jogador que tem o perfil do Fernando Diniz também, aquele jogador brigador que tem boa presença de área também, que sabe fazer o pivô, e eu acho que seria uma baita contratação. Agora, o Inestrosa é um jogador que chega na madrugada de sábado para domingo, que vai vir para assinar com o Vasco, fazer exames médicos e assinar. O Inestrosa vai demorar a estrear, eu acredito, porque tem mais de um mês que não joga e isso vai dificultar um pouco. O Brenner tem questão de recuperação aí, física, né, que estava em período de férias. Também acho que é a mesma situação do Inestrosa. Então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação. Logo, logo estaremos voltando com mais notícias do querido e amado Vasco da Gama. Valeu, rapaziada. Tamo junto e fui!